Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, programa ao vivo, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. E você sabe que durante o Bom Dia Senar Mato Grosso, sua participação é muito importante. Você pode, aliás, deve mandar a sua pergunta sobre o tema do dia para esse telefone que aparece na sua tela, 99-212-1055, código de área 65. Manda sua mensagem então por WhatsApp, que ao longo do programa a gente lê aqui, diz da região que você está encaminhando essa pergunta, essa mensagem, e o nosso instrutor prontamente vai tentar atendê-lo, vai tentar responder a sua dúvida. Hoje o nosso instrutor, nosso participante aqui é o Benjamin Acunha. Seja bem-vindo. Bom dia, Benjamin. Bom dia, Patrone. Bom dia, cara telespectador. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Benjamin, que você está lendo, ele é doutor em Controladoria e Contabilidade, também instrutor credenciado junto ao Senar aqui de Mato Grosso. E hoje o Benjamin vai falar sobre contabilidade rural. Aliás, a gente conversava aqui antes do programa, ele vai, na verdade, desmistificar esse assunto e vai reforçar a importância daquele diálogo, daquela parceria do produtor rural, da empresa rural com o contador, né, Benjamin? A gente conversava aqui, há muito a ser dito, há muito a ser observado, porque é uma parceria que precisa de fato funcionar para encontrar muitas brechas aí, oportunidades, né? Sem dúvida, Patrone. A gente é constantemente visitado por profissionais, por produtores, por contadores também. Nós trabalhamos muito com a classe e a gente ouve muita coisa descabida, vamos dizer assim, que dificultam a vida no dia a dia da empresa, no dia a dia da propriedade, tanto do pequeno proprietário quanto do grande produtor. Coisa de todo tipo. Por exemplo, não tem dinheiro. Nossa, trabalho, não vejo grana. Não sobra nada? Não sobra nada, não vejo sucesso, acordo cedo, vou dormir tarde, me descabelo, passo fim de semana e não vejo resultado. Né? O cara fica com uma reclamação, uma sensação de impotência diante dos negócios. E muitas vezes a resposta para isso ou a solução está justamente numa análise mais aprofundada dos dados gerados na própria propriedade. É verdade, a gente precisa, quando a gente ouve essas queixas, né, a gente faz consultorias, e quando a gente ouve a queixa do empresário, na verdade a gente está ouvindo reclamações, né, sintomas de coisas que estão andando mal. E o diagnóstico faz parte dessa parte de clínica, né, vamos dizer. A gente ouve o que o produtor tem a dizer, você ouve a reclamação que o gestor tem a dizer, mas na verdade a gente precisa de dados. Né? Então, como todo mundo que vai ao médico, precisa fazer o hemograma, precisa fazer uma ressonância, precisa fazer uma tomografia, existem exames médicos, né, da empresa, da saúde financeira da empresa, que podem nos ajudar a compreender as razões dessas reclamações que aparecem. Quer dizer, o primeiro passo, de fato, é esse diagnóstico que você detalha aqui, que seria esse raio-x da propriedade. O que vocês levam em consideração aí? Esse é o ponto de partida, né? Então a gente ouve reclamações de todo tipo de gente, né? Desde gestores de grandes empresas, pessoal aí que tem 30, 40 pessoas trabalhando na sua controladoria, na sua contabilidade, até pessoas físicas, aquele produtor rural pequeno que tem dificuldade para organizar os seus dados, etc., e que eles buscam algum tipo de informação. Aí vem a história da contabilidade. Né? Então, a contabilidade ela é um sistema de informação. Ela ajuda a gente a obter dados, ajuda a gente a formar opinião. Né? Todo mundo praticamente é obrigado a fazer. Se você prestar atenção, uma sociedade anônima de capital aberto tem obrigatoriedade. Mesmo de capital fechado, ela também tem obrigatoriedade. Uma empresa limitada, uma cooperativa, o produtor rural, pessoa física, ele só pode fazer, ele não é obrigado a fazer, ele pode manter o seu livro caixa apenas. Então isso forma o sistema, né, a coleta de dados do que a gente precisa para poder emitir opinião. Agora, o que é importante analisar, Benjamin, nessa coleta de dados? O que se busca nessa coleta de dados? A primeira coisa que eu preciso é de qualidade do dado. Então, quando informação precisa. Quando a gente vai... Precisa... Pode ser aproximada, mas ela precisa ocorrer e tomar alguns cuidados. O mesmo cuidado que a gente tem quando a gente vai no laboratório para tirar o sangue e para não usar o mesmo tubo de ensaio, o mesmo tubo seu e da sua esposa, é o cuidado que a gente tem que ter para poder analisar. Senão você poderia ir ao laboratório e descobrir que você está grávido, se misturarem o sangue da sua esposa com você. Da mesma forma, o produtor rural, quando ele mistura as contas bancárias, quando ele mistura os gastos, etc., sem repassar esse detalhe para o contador, a informação sai maquiada, a informação sai danificada, frágil. Ela não consegue responder
para o diagnóstico. A gente não consegue formar opinião a respeito dele. Perfeito. Tá? A contabilidade, basicamente, a gente vai estudar nessa coleta de dados, a gente vai buscar entender o patrimônio. É a ciência que vai ajudar a entender a riqueza da empresa, ajudar a ficar rico. Né? Então, a contabilidade, por mais estranho que pareça, a gente tem aí alguns preconceitos. O cara acha que o contador, o empresário, acha que o contador é aquele representante do fisco. Né? A gente ouve frequentemente queixas de contadores que o empresário não mandou extrato, o empresário não mandou a nota, não mandou o contrato, etc. Porque existe uma preocupação de vinculação da contabilidade com o tributo. Então, essa preocupação gera para nós uma restrição de informação. Um obstáculo ali já. É verdade. E aí a principal riqueza da contabilidade rural, né, a gente vê que a propriedade ela é mantida por terras e por máquinas, que é a base permanente da propriedade, mas eu tenho os animais que quem mexe com pecuária são a principal riqueza que a gente precisa saber lidar e etc. E saber monitorar também. E as nossas plantas, tanto permanentes quanto temporárias. Então, a contabilidade rural ela se empenha no estudo desse patrimônio. Só que esse patrimônio ele não é sempre igual. O empresário consegue enxergar o bruto. Eu consigo enxergar que eu tenho uma propriedade de 500 hectares, 600 hectares, um trator, uma colheitadeira, o galpão. Isso eu enxergo no patrimônio bruto. Poderia até ser sinal de riqueza. Um proprietário que tem lá 10 mil hectares de terra, que tem caminhonete, que tem apartamentos, que tem isso, aquilo, outro e tal, é uma pessoa rica. Então é uma aparência que para o leigo, para a pessoa normal, parece que é uma pessoa rica. Mas ninguém está prestando atenção na diferença que existe entre o que nós chamamos de patrimônio bruto e o patrimônio líquido. Essa diferença é que vai formar para nós a sensação e a medida de que se eu estou indo bem no negócio ou não estou indo bem no negócio. O meu patrimônio pode evoluir e aí eu preciso monitorar isso, preciso registrar isso através da contabilidade, fazendo com que o nosso patrimônio líquido basicamente seja a maioria do nosso capital. Eu estou bem seguro nesse cenário aqui. Aqui eu estou bem calçado. Já nesse outro cenário, que é o mais comum, a gente está muito alavancado. Olha, a propriedade é toda essa aqui, todo o nosso patrimônio é esse de vermelho, e o nosso patrimônio é pequenininho aqui, o nosso patrimônio líquido. Então as dívidas representam essa parte vermelha. Então isso aumenta o nosso risco significativamente e compromete a nossa capacidade de tomar recursos, compromete a nossa possibilidade de gerenciar. A gente fica apertado e sem flexibilidade. Só para a gente traduzir, eu queria que você exemplificasse novamente, Benjamin, o patrimônio bruto, o que significa numa propriedade, o que é o patrimônio líquido, só para a gente universalizar essa informação. Perfeito, patrônio. O patrimônio bruto é formado por o que nós temos no nosso rebanho, né? As nossas culturas, o que nós estamos produzindo, a terra, as máquinas, as nossas propriedades. Esse é o nosso patrimônio bruto. Esse patrimônio bruto não vem sozinho, ele vem pelo meu capital próprio e vem pelo capital de terceiros. Então, é o que nós chamamos de passivo. Né? O ativo forma esses componentes e o passivo são os tributos que eu tenho que pagar, os salários e encargos, fornecedores, empréstimos e financiamentos, multa. Então, todos esses componentes geram para nós a diferença entre o que eu tenho de patrimônio bruto e o que sobra, tirando esse pessoal. Aí dá para eu dizer se eu estou rico ou se eu não estou rico. É o que vai te dar essa saúde financeira aí. Que é o que dá para a gente avaliar. E isso é um problema para a gente poder conhecer de fato, porque a gente existe, a contabilidade existe nesse mundo aqui. Ó. A contabilidade passa a conhecer os eventos e fazer o registro baseada em notas fiscais, conhecimento de transporte, extratos bancários, movimentos físicos, requisições internas, burocracia interna da empresa, contratos de financiamento, contratos de parceria, das mais diversas formas, contratos de exploração, estimativas de o que eu vou planejar para esse ano. Eu vou plantar na safrinha o que eu vou plantar na safrinha? Aí eu vou trocar o meu rebanho de gado Jersey para não sei o quê. Qual é a estimativa, qual é o meu plano? Então isso faz parte também do que nós chamamos de contabilidade. Tudo isso deve ser registrado. Essas coisas que são registradas geram os relatórios e a gente vai conseguir formar a decisão. E essa decisão vão representar as ações do empresário. E a gente vai, mais uma vez, ter o reflexo da decisão
nesses documentos. Muito bem, estamos de volta falando ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, onde a gente apresenta toda quarta-feira o Bom Dia Senar Mato Grosso. Você viu que no bloco anterior a gente acabou indo para o break um pouquinho com antecedência, a gente tem um probleminha aqui técnico de sinal aqui de Cuiabá, mas então voltamos para que você não perca conteúdo. O Benjamin falava justamente da parte da tomada de decisão para o plano de ação, né, Com Benjamin? certeza. Vamos só recapitular esse ponto? Nós dissemos que os documentos eles são controlados pela contabilidade, né? Aqueles documentos, os extratos bancários, as notas fiscais, precisam ser captados pela contabilidade e vão alimentar a tomada de decisão. O que acontece dentro da empresa, com mais grau de refinamento, com menos grau de refinamento na propriedade, mais amadora ou mais profissional, isso depende muito. Independente da qualidade do que está lá dentro, eu consigo observar esse contraste a partir das pontas, do que são refletidos nos documentos fiscais e nos extratos, etc. Então, esse relacionamento dessas pontas deve fomentar a discussão do produtor com o seu contador. Quando eles conseguem se aproximar, eu consigo gerar informações melhores para todo mundo que vai analisar o nosso patrimônio de alguma forma. Por exemplo, o banco. O banco, quando vai nos emprestar dinheiro, quando a gente manda a proposta, ele pede para nós a formação do cadastro. Esse cadastro pode ser mais pobre, a gente tem mais dificuldade para poder conseguir o dinheiro. Ele pode ser mais rico, com mais qualidade, com mais transparência, e o banco tem melhores condições de taxa e de volume de dinheiro que ele vai nos emprestar. Isso é interessantíssimo e ninguém pensa. Os bancos costumam dizer que eles formam, às vezes, a opinião com o produtor rural, o banco que é especializado em produtor rural, que eles têm uma média do mercado. Então ele acaba fazendo uma projeção de fluxo de caixa para o produtor com base na média. Então, se eu sou um bom produtor, eu tenho mais eficiência, eu fico na média de todo mundo. E para mim, meu custo de capital é comum. E aí eu viro uma commodity, eu não fico diferenciado. E eu perco um grande custo de capital que eu poderia conseguir diminuir, e aí eu não consigo essa oportunidade. Ou seja, você com essa contabilidade bem apurada, com todo o seu fluxo bem desenhado, você mostra tem essa possibilidade de mostrar que você é um cliente diferenciado, evidentemente buscar um capital mais atrativo, uma taxa de juros mais reduzida, enfim, é uma das possibilidades que a boa gestão, a boa contabilidade pode gerar para o produtor. Sem dúvida. O dono e o gestor são os usuários primários, vamos dizer assim. O maior interessado na informação seriam os dois. Só que, ultimamente, o que a gente tem visto em relação à contabilidade, que é aquela formada pelo contador, etc., ele vai atender, por exemplo, a investidor. Tem empresas de capital aberto, o banco, que são os nossos credores, e aí, no meio disso, obviamente, consegue essa informação que é privilegiada, é o fisco. Então, aí gera o problema, porque, geralmente, eu só procuro um contador, pelo menos o que a gente vê na prática, né, acontecendo, procura-se o contador quando tem uma encrenca. Quando eu tenho uma multa, quando eu tenho um tributo alto demais, etc., aí eu lembro do meu contador. E esqueço da riqueza do dia a dia, da discussão de preço, da discussão do insumo, da discussão dos gastos, etc. E aí nós perdemos a inteligência da empresa. A gente começa a gerenciar apenas com a ponta, apenas com o que está no rebanho. E a inteligência financeira? Interessante isso, porque nas empresas que a gente visita, nas propriedades que a gente visita, quem faz parte do comercial ganha comissão. Quem faz parte da gestão financeira não ganha nada de variável, ganha só o fixo. Por quê? A gente tem a sensação de que é bom para nós quem coloca o dinheiro no nosso bolso. Mas e aquele que evita que o dinheiro saia? Então, esse segundo loop da aprendizagem... Algo cultural, né? Esse segundo loop da aprendizagem a gente não consegue. Porque aí eu abro mão, eu fico preocupado em manter as minhas obrigações acessórias, eu fico preocupado em manter a minha regularidade fiscal, não ter problema com a minha emissão de CND, porque eu preciso liberar o dinheiro, e esqueço da minha retaguarda. O meu back-office, o meu pessoal que cuida dos meus dados e que vai gerar informação para o usuário externo, aquele que faz o que o banco chama de bancabilidade, o relacionamento do cliente-banco, essa ponte a gente perde. Então a gente passa a depender única e exclusivamente do nosso gerente. E a análise técnica que é feita? Tem maiores propriedades que fazem análise técnica, não é uma análise comum.
Então, em cima disso, a gente perde e a gente foge da capacidade que a gente tem de tomar decisão. O usuário interno, o gerente, o gestor, não consegue ver aquilo que está acontecendo dentro da propriedade. E aí eu perco a minha capacidade de unificar o meu dado e unificar e mitigar o que a gente chama hoje de risco fiscal. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia. O produtor pode pagar os tributos corretamente, ele pode recolher os tributos adequadamente, tudo direitinho. Mas ele informou isso de um jeito errado. Aconteceu alguma coisa entre o que aconteceu dentro da empresa e o que aconteceu lá no fiscal, lá na contabilidade. E isso é objeto de penalidade para o produtor. Absurdo isso, mas acontece. Então há uma preocupação muito grande a gente mitigar o risco fiscal. E essa mitigação, ela vai pela unificação do que eu informo lá para o pessoal do banco, o que eu informo para o fisco e o que eu tenho dentro da minha empresa. Essa interação e definição do que eu quero, de fato, demonstrar a respeito da minha empresa, qual é o perfil que eu preciso evidenciar, obviamente que não fugindo do que existe dentro da empresa, é a necessidade que eu tenho também de casar essa informação e torná-la conciliada e adequada à informação que eu tenho interna. Quando a gente foge disso, a gente consegue, então, não consegue formar opiniões significativas como, por exemplo, definir um investimento. Está na hora certa de trocar maquinário? Preciso comprar uma ordenhadeira. Está na hora certa de comprar essa ordenhadeira? Vai me dar retorno? Vai ser rentável? Vou precisar buscar capital. Eu vou buscar o capital só com o banco? Ou existe um investidor que pode colocar dinheiro na minha empresa, na minha propriedade? Eu vou gerir a minha propriedade com minha casa ou como um negócio? Então, enfim, algumas informações que são significativas e que vão nos ajudar não apenas a manter as operações. Óbvio, eu preciso manter a operação, tirar nota fiscal, registrar baixa de rebanho, fazer inventário. Essas coisas são essenciais, mas isso é o básico. A outra camada de informação forma o que nós chamamos de conhecimento. Para eu conseguir fazer com que o dado vire conhecimento, eu preciso de governança. A governança, ela é uma necessidade hoje em dia das empresas. Nós temos falado muito aqui no Senar sobre sucessão familiar. E há uma dificuldade grande porque a maioria das propriedades estão na migração entre a primeira geração ou a segunda e a terceira. O pessoal que veio em 1978, 1980 para o Mato Grosso e também em outras fronteiras agrícolas do país e que agora já estão transferindo o bastão. Né? Tiveram sucesso, ficaram bem-sucedidos, etc., com mais terras ou com menos, mas estão bem-sucedidos. E a nova geração tem uma cultura diferente. Como é que eu transmito essa ciência? Óbvio, coloca o menino do lado do cavalo, vai lá visitar o rebanho, vai acompanhar a ordenha, vai ver as plantas, isso é normal. Mas e olhar para dentro? Essa cultura de olhar para dentro da minha propriedade, tomar cuidado de olhar o extrato, tomar cuidado de olhar o financeiro, é uma necessidade, faz parte da ciência do governo da empresa. Isso nós chamamos de governança. Agora, Benjamin, é importante, né, salientar, a gente já viu alguns exemplos que você vem dando, que esse tipo de chamada de atenção que você está dando aqui, ela não serve só para grandes empresas, né? A contabilidade independe do tamanho da propriedade rural. Eu queria que você trouxesse mais alguns exemplos, a gente está partindo para o terço final do programa, quanto aos principais equívocos que você, como consultor, como um instrutor credenciado do Senar, que participa, né, leva essa informação, que tipo de erro pode se evitar para que se busque uma contabilidade correta, coerente, que gere, capaz de gerar esse tipo de informação aí tão importante quanto você vem descrevendo ao longo do programa? O principal erro, o maior de todos, é o distanciamento entre o produtor e o contador. Essa é uma distância... Como você disse inicialmente, é só liga quando está com um problema ou liga para te emitir um documento, emitir uma nota. Eu preciso formar uma parceria, né? Eu vejo uma parceria como sinal, como uma oportunidade. Essa parceria precisa ser discutida antes com o contador. Eu vou comprar um equipamento, eu preciso comprar uma ordenhadeira. Eu vou comprar de uma indústria, de um representante de fora do estado de Mato Grosso ou do próprio estado? Essa diferença tributária pode causar impacto na capacidade que eu tenho de recolher e na capacidade que eu tenho de comprar. Então, essa deficiência de informação, esse distanciamento que fica para depois que já está tomada a decisão, é o que prejudica a empresa. Existe uma série de outros
problemas e erros que a gente pode levantar numa outra situação, num outro momento, mas a gente precisa estar ligado, nesse tempo que a gente tem aqui, de fazer uma reflexão, de discutir sobre algo que muitas vezes não é agradável. A gente precisa olhar em algum momento para esses problemas. Não necessariamente problemas, mas os problemas são os que mais precisam ser atacados. Né? Então, a gente deixar de ser vítima da causa e começar a ser causador, a começar a atacar o mercado e não ser atacado por ele. Segundinhos finais para a gente encerrar aqui. Finalmente, burocracia não é coisa inútil. A gente precisa desses controles para poder tomar conta da propriedade. É necessário, não é burocracia, é controle, é governança. A propriedade pode dar mais com menos. O mesmo milagre que a gente fez com a soja, que produzia 40 sacas por hectare, agora tem 78, 80 sacas, a gente precisa fazer ele dentro da empresa, fazer ela dar mais dentro da propriedade, dar mais com menos. E por fim, deixar essa mensagem, se aproximar do contador, acabar com esse distanciamento. Ele não é o fisco, ele pode te ajudar, ele pode estar no seu dia a dia. Perfeito. Benjamin Acunha, obrigado pela sua participação, pela sua aula aqui nessa quarta-feira. A gente espera que você em casa que nos acompanhou tenha absorvido pouco dessas informações. O Senar está à disposição para treinamentos, para cursos que envolvam inclusive esse tema. Procure o Sindicato Rural do seu município e busque informação. Afinal de contas, produtor bem informado é produtor com certeza que está no caminho do sucesso. Certo, Benjamin? Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um privilégio estar aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima quarta-feira. Bom dia, Senar Mato Grosso. Até mais. Bom dia. Muito bem. Agora a gente...